Nossa história começa com um rapaz se lembrando do momento em que foi derrotado em combate, mas em seus últimos momentos ganhou uma dádiva podendo reencarnar no corpo de um jovem Behemoth. Um tipo de monstro que representa a própria calamidade. Por causa disso, sempre que um surge é necessário mobilizar um exército para pará-lo. Essa situação lhe deixa com sentimentos conflitantes, visto que antes era um cavaleiro que jurou proteger o reino e agora será algo que pode destruí-lo. Mas quando nota seu reflexo na água, entra em choque percebendo que se parece com um gato. No dia seguinte, uma jovem elfa acorda e logo sai para se aventurar. Enquanto isso, o rapaz reflete sobre sua situação e sente que deveria agradecer por ter podido ter uma segunda chance mesmo no corpo de um monstro. Nisso surge um monstro de lodo querendo lhe devorar, então ele escolhe uma de suas habilidades e dispara uma pedra uivante, derrotando assim seu primeiro inimigo. Então sente sua barriga roncar e, já que não tem outra opção, decide comer o monstrinho que derrotou, notando ser muito saboroso, e graças a isso descobre ter a habilidade de roubar habilidades dos inimigos que derrota. Por causa disso, o sistema lhe dá a habilidade de armazenamento, que será bem conveniente para guardar muita coisa. Já a elfa segue num barquinho até a dungeon, onde consegue entrar mostrando seu emblema de aventureira. Enquanto isso, o rapaz segue derrotando e devorando vários inimigos de uma forma muito engraçada, ganhando também muitas habilidades úteis. Nisso, a elfa chega até um corredor cujas luzes se acendem graças a um cristal mágico. O gatinho então acaba encontrando um baú de tesouro, coisa que nunca conseguiu encontrar em sua vida como cavaleiro, mas ao abrir descobre que era uma armadilha e acaba sendo teletransportado para cima de um grande dragão, que decide destruí-lo pelo crime de ter atrapalhado seu sono. O rapaz se desvia e tenta usar sua pedra uivante, mas o ataque acaba ricocheteando e abrindo um buraco no teto. Então ele acaba tendo que usar o corpo de ferro para resistir ao ataque, e apesar de ter conseguido e ser parabenizado pelo dragão por tal feito, sua magia acaba se desfazendo. Vendo que está vulnerável, o dragão ataca novamente, mas acaba sendo golpeado de surpresa pelo gatinho, que sai voando pelo buraco. Só que esse combate acabou lhe deixando muito debilitado, fazendo pensar que sua nova vida já ia chegar ao fim, mas ele acaba sendo encontrado pela elfa e, quando acorda, percebe que está na casa dela, que lhe trouxe da masmorra, achando se tratar de um gato comum. Por isso ela lhe fez curativos e nos dias que se seguiram cuidou dele até que ficasse totalmente recuperado de seus ferimentos. Após isso, ela sai para mais um dia normal e ele reflete que agora que ela cuidou de seus ferimentos até que ficasse curado, é sua obrigação protegê-la. Por isso entra escondido no barco e a segue durante a dungeon, se perguntando se ela ficará bem sozinha. Nisso ela acaba se deparando com um grupo de goblins que elimina sem problemas usando sua habilidade de aceleração. Isso deixa o rapaz impressionado, já que nunca tinha visto alguém tão rápido antes. Quando ela acaba de recolher as orelhas, surge mais um goblin, porém ela não tem medo mesmo que já tenha atingido seu limite. Então o goblin dispara uma bola de fogo para a surpresa da garota, que fica sem reação e acaba sendo salva pelo gato, que atira da frente. Em seguida ele decide usar suas garras para não revelar sua identidade e assim o goblin acaba sendo derrotado, caindo nas escadas. A elfa não entende o porquê de seu gato estar ali, mas o leva de volta agradecendo pela ajuda. Nisso Arya acaba chegando na guilda, onde logo é recebida por um homem que tenta recrutá-la para o seu grupo, mas ela recusa. Então ele tenta ser mais insistente tentando agarrá-la, só que o gato acaba mordendo sua mão para que ele respeite a garota. E ainda arranha a cara do rapaz, o deixando com tanta raiva que decide dar um fim no animal de uma vez, mas quando tenta, o recepcionista pega a espada de Casman, questionando se por acaso ele estaria pretendendo brandir uma espada naquele local. Ao ver o olhar do recepcionista, Casman decide ir embora. Após isso, o recepcionista acha que o pequeno gatinho age como um aventureiro protegendo sua mestra, e vendo que já é a segunda vez que ele lhe salva a Arya, decide chamá-lo de Tama e será oficialmente seu bichinho de estimação. Isso deixa o gato feliz, vendo que não precisará se esgueirar para segui-la nas missões, então ela entrega as orelhas, concluindo assim sua missão. Após isso, decide passar um tempo fazendo carinho em Tama, emitindo uns sons estranhos. Nisso acaba ficando bêbada e acha uma grande desconsideração seu gato preferir ficar se lambendo ao invés de dar atenção para sua dona. Por isso, caso ele não mude essa atitude, não deixará que ele entre no banho com ela. Momentos depois ela o leva para o banho e lá fica pensando se um dia vai conseguir ser forte, pois quando era criança sua vila foi atacada por criaturas. Mas naquele momento assustador, a santa heroína apareceu para ajudá-los, por isso desde então sonha em ser tão forte quanto ela. Ouvindo aquilo, Tama percebe que ela está falando de Alicia, uma heroína que certa vez salvou uma vila inteira de elfos. No dia seguinte caminha pela cidade, onde é cumprimentada por todos os moradores até que chega na vila, onde o recepcionista diz não ser um bom dia, por isso ela deve sair.
Nesse momento Casman surge com uma ordem escrita pelo barão ordenando que a criatura que arranhou o homem seja sacrificada. Isso deixa a área desolada pedindo piedade. No entanto, desobedecer às ordens do barão é algo muito ruim. Então, para resolver o problema, Casman sugere um duelo valendo a liberdade da criaturinha. Mas caso ele vença, a área terá que se tornar sua esposa. Sem opções, a garota acaba aceitando e assim naquela noite se reúnem para começar o duelo. No entanto, como Casman é de rank C e a área de rank D, ele decide que ela poderá ter a ajuda de alguém para a luta não ficar injusta para a garota. Por isso pergunta à plateia se alguém se habilita a ajudá-la, mas apenas houve um silêncio já esperado porque ninguém quer se opor a uma ordem do barão. Porém Tama se põe à frente miando, que faz Ana entender que ele deseja lutar para proteger sua mestra, mas Casman apenas ri daquilo, pois para ele um gato insignificante não representa perigo algum. Após isso a luta finalmente começa com Tama indo para cima, mas acaba tendo que desviar de um ataque percebendo que golpear o rapaz sem usar suas habilidades é uma tarefa quase impossível. Na sequência a área ataca usando sua super velocidade, mas o rapaz esquiva habilmente aproveitando para golpear, deixando a garota com um grande machucado. Nisso a garota arremessa suas adagas que não surtem efeito contra Casman, que decide ensinar a sua futura esposa que ao invés de espadas ela deveria empunhar facas na cozinha. Vendo aquilo, Tama se sente frustrado porque sabe que venceria facilmente se pudesse usar suas habilidades. Nisso sua dona acaba caindo, deixando o homem muito satisfeito ao ver que a mulher agora vai ser sua esposa. Por isso a manda admitir a todos sua derrota. Então decide dar o golpe final, mas no último momento Tama surge usando seu corpo de ferro para destruir a lâmina e na sequência cria um poderoso uivo que arremessa o rapaz longe. Dessa forma consegue salvar sua dona. Ao ver aquilo todos ficam impressionados e Tama entende que agora provavelmente irá morrer, já que todos viram que ele na verdade é um berremote. Mas não se sente triste com isso, visto que conseguiu proteger sua mestra, que é o que qualquer cavaleiro desejaria, então poderá partir com honra. Nisso eles observam refletindo que como entende a fala humana e consegue usar magias elementais, então só pode ser um gato elemental, o que deixa Tama muito surpreso e todos ficam aliviados por não se tratar de um monstro. Após isso a área é declarada vencedora do duelo e eles vão para casa, onde Tama dorme ao lado de sua mestra aproveitando essa nova fase de sua vida. No dia seguinte eles acordam e Tama decide lamber a orelha de sua dona, fazendo com que ela fique muito animadinha, desejando mais. Após isso decidem ir à ferreira Vulcan, que fica muito feliz em ver a elfa e ainda mais ao ver seu felino, que ela pede para segurar um pouco. Nisso a elfa explica que aquele é o gato elemental que adotou e aproveitando o momento Vulcan explica que a arma que a garota havia encomendado ainda não está pronta. Porém o motivo dela ter vindo até sua loja nesse dia é para lhe pedir para que faça uma armadura para seu gato. Saber disso alegra Vulcan, que logo inicia o processo tirando as medidas de Tama para produzir uma armadura resistente que se adapte ao animal, já que ainda está em fase de crescimento. Assim, com uma noite longa de forja, a armadura acaba ficando pronta no dia seguinte, deixando Tama muito satisfeito com o resultado e Arya fica lhe observando, achando o gato uma fofura. Nisso Vulcan avisa não ter podido afinar mais as espadas da elfa porque já fez isso tantas vezes que caso faça novamente elas vão acabar quebrando. Essa informação deixa Arya triste, já que mesmo suas espadas tendo sido reforjadas tantas vezes ela ainda não consegue usá-las corretamente. Nisso Vulcan dá a ideia delas formarem um grupo temporário e irem na dungeon, assim poderá vê-la usar a espada e talvez ter alguma ideia de como ajudá-la. Assim que chegam na dungeon, Vulcan começa a eliminar os goblins, deixando Tama surpreso, já que só tinha ouvido histórias das pessoas com orelhas de tigre. Nisso ela é atingida pela magia de um dos goblins que não surte efeito nenhum, então revida com seus punhos de fogo, deixando Arya impressionada, querendo saber como ela fez isso. Então Vulcan explica poder envolver sua armadura com elementos diferentes, o que torna essa habilidade muito versátil. Nesse momento surge um grande orc e ao vê-los Vulcan diz que é a vez de Arya atacar. Ela fica receosa em ter que lutar contra um orc, mas logo pega suas espadas e parte para cima dele. Mas como seu ataque acaba sendo bloqueado pela criatura, Tama decide intervir e usa seu corpo de ferro para quebrar a espada da criatura. Em seguida Arya o finaliza com um golpe, ganhando a luta. Após a luta, Vulcan diz ter ficado impressionada com o que eles fizeram e os parabeniza. No entanto, Arya ainda quer ficar mais forte e pede a ajuda de Vulcan, que diz saber de um monstro ideal para Arya enfrentar. Assim que chegam no outro andar, Arya fica incrédula, perguntando se aquele é mesmo o tal monstro que Vulcan quer que ela enfrente, o que a garota confirma. Já Tama fica com medo porque já viu muitos animes indecentes e sabe o que geralmente acontece quando tem garotas e tentáculos interagindo.
Nisso Vulcan explica que contra esse tipo de criatura a elfa terá que lutar com calma, então Arya deixa Tama lá e parte para cima das criaturas usando sua aceleração. Mas as criaturas se mostram muito rápidas, também impedindo que a elfa se aproxime, e em dado momento sua espada acaba caindo de sua mão. Agora só com uma das espadas a garota volta a investir contra as criaturas, se movendo ainda mais rápido. Mas não adianta muito porque a criatura consegue quebrar sua espada com facilidade. Nisso ela recebe algumas adagas que finca na criatura, fazendo ela murchar. Na sequência parte para cima dos outros, mostrando estar muito mais rápida agora. Isso deixa Vulcan feliz, vendo que a garota se dá muito melhor com facas do que com espadas longas. Agora com essas novas armas sente como se seu inimigo estivesse se movendo muito lentamente, então passa por ele fatiando todos os seus tentáculos. Ao fazer isso a criatura acaba liberando todo o seu líquido espesso e gosmento sobre a garota, a deixando toda melecada, então decide se vingar eliminando a última criatura, contando que somente Tama tem permissão para fazer aquilo com ela. E com um único movimento acaba fatiando a criatura em vários pedaços usando sua nova habilidade chamada Slicing Galé. Vulcan fica muito feliz com a vitória da garota e Tama reflete sobre essa nova habilidade, percebendo que usar as armas certas realmente podem ser muito benéficas. Nisso ele decide fazer uma boquinha para roubar as habilidades da criatura, mas ao morder acha o gosto horrível, além de ser muito molengo. Então o sistema lhe mostra que ele acabou de adquirir as habilidades de invocar tentáculos e lançar gosma, assim como aquelas criaturas. Já sua mestra continua descontando sua raiva na criatura porque só Tama pode lançar aquilo nela. Após isso ela conta a sua amiga ter escolhido aquelas espadas em admiração ao deus das espadas, mas agora percebeu que talvez ela não seja a guerreira ideal para elas, então vai ficar com as facas. E Tama lhe dá muita confiança porque sabe que ela vai ficar muito mais forte com elas. Nisso Vulcan explica que com essas novas armas a garota poderá ir mais fundo na masmorra, mas no momento precisam fazer uma pausa. Então vão até um local mais reservado que nenhuma criatura de rank A ou inferior se atreve a visitar graças ao poder da Pedra Filosofal, e ao observá-la Arya acaba se lembrando do terrível ataque que aconteceu à sua aldeia. Nisso é trazida de volta à realidade pela sua amiga, que decide que ela precisa de um banho para tirar toda a gosma de seu corpo, e à medida que as roupas sobre seus corpos vão diminuindo Tama tenta não olhar pela sua honra de cavaleiro. Mas elas acabam lhe jogando na água para tomar um banho também. Após isso Arya pergunta o que houve com o grupo de Vulcan. Nisso ela conta que seu grupo se separou porque alguns se envolveram e engravidaram. Já Tama acha que isso costuma ocorrer muita frequência. Além disso avisa a elfa para tomar cuidado porque gatos elementais podem cruzar com outras espécies, e quando Tama crescer e entrar no cio pode acabar avançando sobre ela. Mas essa informação apenas deixa a Arya muito mais animada porque é tudo que ela mais deseja. Por isso pede para que Tama cresça logo, pois vai guardar a sua primeira vez para ele, o que deixa Vulcan totalmente perplexa, já que nunca iria imaginar algo assim vindo da elfa. Após isso vão ao andar seguinte, onde se deparam com um grande minotauro que Arya logo ataca com suas novas habilidades, só que apesar de ser muito rápida seus ataques não têm muita força. Então Vulcan acaba intervindo, mas é barrada e em seguida Arya aproveita a distração da criatura para efetuar diversos ataques super rápidos que deixam Tama deslumbrado. No meio desses ataques acaba acertando os olhos do minotauro, que entra em desespero e começa a atacar as paredes na tentativa de acertá-la. Nisso acaba derrubando algumas pedras sobre Vulcan, mas Tama lhe salva na última hora. Em seguida Arya pula na criatura aplicando um golpe final, o que lhe deixa muito feliz vendo que acabou de derrotar seu primeiro monstro de rank C. Já Vulcan está muito fascinada em Tama por ele ter salvo sua vida. Mais tarde levam tudo para a guilda, onde o recepcionista olha atento o corte, percebendo não ser algo que Vulcan conseguiria fazer. Então a garota explica ter sido obra de sua amiga, que criou uma nova habilidade. Isso deixa o recepcionista muito feliz vendo como sua amiga evoluiu desde que chegou na cidade. Após isso elas vão beber para comemorar, e apesar de Arya estar agradecida, Vulcan mostra também estar porque graças a essa viagem a masmorra pôde coletar muitas ervas. Nisso ela dá a ideia delas formarem um grupo de verdade, assim poderão explorar mais fundo na dungeon enquanto Arya fica mais forte. Isso acaba pegando a elfa de surpresa e agora não sabe o que fazer, já que nunca esteve em um grupo antes. Então Tama junta as mãos de todos, fazendo com que a elfa acabe aceitando a proposta e bebem para comemorar. Mais tarde Tama fica numa situação complicada, tendo que ouvir as garotas sonhando indecências com ele, por isso foca em se controlar.
Nisso acaba ganhando uma nova habilidade para se transformar na sua segunda forma. O que deixa ele receoso, questionando se essa já seria sua forma monstruosa, porque caso seja, todos verão que ele é um monstro e terá que abandonar sua mestra. Mas caso essa evolução seja uma escolha dele, ele pode escolher não evoluir, assim poderá ficar ao lado de sua mestra para sempre. Essa ideia o deixa feliz, percebendo que seus dias de aventura com sua mestra podem durar para sempre. Alguns dias depois, eles estão indo almoçar quando encontram uma dupla atacando uma criança e consideram vendê-la por um bom preço. Nisso, Arya surge e, ao olharem para ela, notam o gato elemental que quase acabou com Casman, por isso decidem dar no pé. Após isso, Arya vai ver a garota querendo saber seu nome, que ela revela ser Lala e diz não ter pais, então Arya lhe chama para lhe acompanhar. Então acabam indo a uma igreja onde todas as crianças lhe reconhecem e desejam saber se Arya veio brincar com elas. Lá dentro, a freira promete que irá cuidar da garotinha e agradece Arya pela visita, já que sua presença sempre anima as crianças, e ao ver a atitude de sua mestra levando crianças órfãs para serem cuidadas pela igreja, Tama lhe acha muito virtuosa. E Lala diz estar muito feliz ali porque todos são muito legais com ela. Quando saem de lá, vão até a guilda onde Arya é parabenizada por finalmente alcançar o rank C. Ela tenta dizer que só conseguiu chegar ali por causa de seus amigos, mas Ana lhe manda deixar de tanta modéstia porque todos viram o quanto ela se esforçou. Nisso elas notam um grande burburinho e Ana explica que estão falando dos desaparecimentos que têm ocorrido na cidade vizinha, que dizem ser obra de demônios para o espanto das garotas, e de Tama, que pensa a respeito. Pois se demônios estão agindo assim livremente na luz do dia, significa que estão tramando algo. Então Ana segue explicando que dos levados nenhum retornou até o momento. Essa informação deixa Arya irritada, pedindo a Ana para que lhe conte tudo porque não vai tolerar deixar os demônios fazendo o que bem entenderem. Ana informa que, por representarem um grande perigo, a garota precisará que um cavaleiro a acompanhe nessa missão. Nesse momento surge um homem chamado Cedric que deixa todos felizes em vê-lo. Já Tama acaba se recordando que há alguns anos o exército dos demônios quase conseguiu dominar o mundo, mas foram impedidos por um poderoso mago junto de sua equipe, da qual Cedric fazia parte. Esse grupo ficou conhecido como os Heróis de Ragnarok. Nisso Arya pergunta se ir na cidade vizinha apenas com um grupo tão pequeno não seria perigoso demais. No entanto, Ana nega por saber que Cedric consegue ser bastante feroz quando precisa. Isso acaba deixando Arya muito feliz, vendo que eles são um casal. No dia seguinte, ela pega seu gato para partirem, mas ele nota que sua mestra está muito ansiosa e com um pouco de medo, então tenta animá-la, e para agradecer o gesto de seu felino, a elfa decide retribuir com um beijinho. Isso deixa Tama extasiado, tentando focar na sua missão de cavaleiro, que é proteger sua mestra. Logo partem para a cidade mais próxima e, após todos se apresentarem, Arya mostra seu gato, deixando as garotas animadas para segurá-lo também. Nisso a carruagem acaba tendo que parar ao se deparar com vários orques. No entanto, isso não é um problema para o guerreiro, que consegue trespassá-los com sua espada. Arya fica impressionada com aquela habilidade, mas lhe explicam que o rapaz não chegou a usar habilidades, o que torna tudo ainda mais impressionante. Quando chegam na cidade, os guardas informam dos desaparecimentos, incluindo o de uma jovem na noite anterior. Desde que isso começou, já enviaram alguns grupos de aventureiros para buscar pelas pessoas, mas nenhum retornou, por isso contam com a ajuda desse novo grupo. Mas como eles estão cansados da viagem, decide lhes fornecer uma boa refeição e banho quente. Enquanto comem, Arya pergunta o que fez cada um se tornar um aventureiro, então eles revelam seus motivos pessoais e ao fim Cedric revela por ter nascido com a incapacidade de amar mulheres, não podia dar continuidade ao nome da família. Então acabou decidindo sair de casa e, além disso, gosta de poder matar coisas. Após o jantar, eles resolvem ir para as termais e eu sinceramente não posso resumir o que acontece agora porque só aparecem opais na tela durante 4 minutos. Mas enquanto as garotas brincam de agarrar os enormes opais da elfa do outro lado, os guerreiros ficam alvoroçados ao ouvir toda aquela pegação e decidem dar uma espiadela. Mas quando chegam lá, se deparam com Tama, que os manda de volta com sua habilidade, deixando Cedric confuso por não entender o desejo deles de ver as garotas. Depois disso vão para a dungeon, onde um demônio observa e decide que está na hora de colocar seu plano em ação. Nisso aparecem vários lobos que são atraídos pela habilidade de provocação do tanque. Dessa forma o resto do grupo consegue atacar livremente e, para não ficar de fora, Tama pensa em como ajudar para se livrar dos lobos restantes. Então usa sua habilidade de água, que abate as criaturas rapidamente.
Essa habilidade deixa o demônio impressionado, refletindo se aquilo seria mesmo um gato elemental, visto que possui muito mais poder que o normal. Mas não considera isso um problema porque ainda possui outros meios de acabar com eles. Após o combate, Arya acha Tama muito forte e fica desejando que ele lhe agarrasse com a mesma força para tentar algumas coisas durante a noite. Em seguida vão para o outro salão, onde acabam se deparando com o demônio Ber-Astaroth, um descendente dos demônios que foram exterminados naquela guerra e agora busca vingança, por isso chama seu exército de Trolls para eliminá-los. Vendo que são muitos, o grupo decide se dividir para lutar contra pequenas quantidades. Mas isso era exatamente o que o demônio queria, porque ele conjura uma parede mágica revelando que só queria deixar o gato isolado. Então o Troll ataca, mas Tama consegue revidar. No entanto, o braço do Troll se regenera, deixando o gato assustado. Já do outro lado, Cedric decide liberar seu verdadeiro poder e com um golpe faz com que os Trolls caiam sem poder se regenerar. Ber olha atônito, reconhecendo aquele poder como magia negra, algo que somente o grande mago pode usar. Enquanto isso, Tama continua lutando sozinho contra os Trolls que se regeneram muito rápido, tornando seus ataques ineficazes, e pensa se deveria usar sua transformação. Mas sabe que se usar isso talvez passem a lhe considerar um monstro, o que fará com que não possa mais viajar com sua mestra. Então decide que vai resolver aquilo de outro modo, então dispara várias bolas de fogo queimando os Trolls até que não possam mais se regenerar. Já do outro lado, as garotas lutam contra o demônio, que acha seus golpes muito lentos, por isso nunca conseguirão acertá-lo. Nesse momento, uma nuvem de poeira obstrui sua visão, fazendo com que ele não veja o golpe de Arya, que começa a emitir um poder incrível, e antes de cair o demônio consegue arranhar a Arya com sua adaga. Ao vê-la, Arya diz estar bem, mas logo cai devido ao efeito do veneno na adaga. Já o demônio revela que toda a humanidade cairá assim como essa garota quando o poder de um certo alguém retornar. Nisso eles saem de lá, levando a elfa até a cidade, onde ela recebe um tratamento paliativo com analgésicos para aplacar a dor, enquanto o médico explica não poder fazer mais que isso. Porque aquele veneno é o de um dragão venenoso e a única forma de tratá-lo é usando o olho de um dragão da terra, e caso a elfa não receba esse antídoto, logo terá apenas mais meio dia de vida. O grupo pensa em buscar pelo remédio, mas não fazem ideia de onde encontrar um dragão da terra e a missão ainda levaria tempo. Já Tama sai voando pensando em tudo que sua mestra fez por ele, por isso não pode deixá-la morrer, então se dirige até o dragão da terra que encontrou naquela vez. Ao vê-lo, o dragão fica surpreso vendo alguém que escapou voltando para lhe enfrentar, mas dessa vez Tama está decidido a acabar com ele, mas sabe que não pode fazer isso nessa forma, por isso decide se transformar mesmo que não possa mais andar com sua mestra depois disso. Então vira um poderoso berremote e parte para cima do dragão. Porém, mesmo recebendo seu ataque, o dragão o golpeia, achando que apesar da nova forma o gato continua fraco, mas isso era a abertura que Tama queria para poder golpeá-lo de guarda baixa. Nisso acaba derrotando o dragão, mas sua transformação acaba o fazendo entender haver um tempo limite, mas prefere não pensar nisso agora, então guarda o dragão em seu armazenamento e vai até o pessoal. Lá todos estão tristes vendo o estado da elfa, então ouvem um barulho e quando saem ficam surpresos com o grande dragão derrotado em sua frente juntamente com Tama, que está muito machucado. Eles decidem fazer logo o remédio antes de tentar entender como aquilo aconteceu, enquanto Tama deita ao lado de sua mestra desejando que ela melhore logo. Já Arya se recorda de um momento em seus sonhos quando sua cidade estava sendo atacada pelos demônios e ela quase foi eliminada por eles, mas acabou sendo salva por um gato mágico. Desde então ela começou a amar gatos. Assim, quando conseguiu acordar, ficou feliz em ver Tama. Todos os seus amigos também ficaram muito alegres em vê-la bem, mas como o veneno era muito forte, a garota ainda vai precisar ficar alguns dias em repouso. Quanto a Tama, está contente por ter conseguido voltar à sua forma de gato após derrotar o dragão, apesar de ainda não saber como isso funciona. Além disso, o fato da sua habilidade de transformação ter desaparecido do seu painel lhe deixa preocupado, mas como não pode fazer nada no momento, decide testar as novas habilidades que adquiriu ao consumir o dragão de terra. Nisso se depara com um minotauro que o ataca, mas Tama se esquiva e na sequência usa sua habilidade Garra do Dragão. Logo após a presa do dragão, percebendo que isso com certeza é uma habilidade de rank S, então percebe uma pessoa vindo que diz conhecê-lo e questiona o porquê daquela criatura tão poderosa estar de volta naquela forma fraca. Tama não entende nada e começa a fugir da garota que corre atrás dele sedenta para poder usar o seu corpo.
Assim ele acaba se escondendo numa fenda achando aquela garota muito doida. Quando volta para casa ele vai dormir nos opais quentinhos de sua mestra tentando entender como aquela garota lhe conhecia. No dia seguinte Arya coloca uma roupa super fofa em Tama e o leva para um piquenique onde comenta ter ouvido que quando o dragão chegou Tama estava junto muito machucado. Por isso sabe que provavelmente foi ele quem derrotou o dragão. Isso a faz refletir que sempre é ela quem é salva pelos outros como da vez em que os demônios foram para cima dela, mas acabou sendo salva pela Santa da Espada que trouxe paz para sua cidade. Anos depois ela tomou a decisão de se despedir de sua mãe e partir numa jornada pois fez uma promessa naquele dia de se tornar uma guerreira poderosa para defender os outros. Mas sente que ainda é muito fraca. Nisso Tama tenta lhe consolar e como estão há tanto tempo juntos ela sabe que ele está tentando dizer que ela é forte pois foi ela quem derrotou o demônio naquela masmorra. Arya agradece o pequenino entendendo que realmente não é muito boa em reconhecer seu próprio sucesso. Mais tarde vão visitar Vulcan que aproveita para mostrar a nova armadura da elfa. Ao ver aquilo Tama explica que sua mestra ganhou uma pequena fortuna após derrotar o demônio e entregar os itens coletados dos trolls que ele derrotou. Com esse dinheiro encomendou uma armadura feita do material mais caro que Vulcan tinha. Quando prova se sente super leve enquanto Vulcan explica que devido ao material usado ela também está muito mais protegida contra ataques. Após isso decidem ir para Dungeon. Mas antes que prossigam Tama decide usar sua habilidade de bênção dando a elas resistência a fogo e gelo. Nisso elas seguem até que se deparam com um Goblin. Ao ver aquilo Arya avança sem medo muito mais rápida do que de costume e ao acabar com o Goblin comemora vendo que nem precisou usar sua habilidade de velocidade. Então aquela garota do dia anterior surge animada por ver Tama novamente. As garotas acham que ela pode ser uma aventureira perdida e perguntam se ela está na dungeon há muito tempo e qual seria o seu nome. No entanto ela conta não saber o que é uma dungeon e não possui um nome então começa a falar as obscenidades que deseja fazer com Tama enquanto ele lhe engravida. Mas Arya explica que ele ainda não pode fazer gatinhos para a alegria de Tama que gosta de ser defendido. Ao ver que a elfa domou o gato ela sente que a garota deve ser ainda mais forte. Nisso Arya a convida para acompanhá-la até seu alojamento e apesar do protesto de Vulcan Arya conta não poder deixá-la ali assim sem memórias afinal ela pode acabar sendo capturada por alguém e vendida. A mulher então pergunta se poderá ficar com Tama caso vá com ela o que deixa Tama assustado. Mas Arya explica que não vai deixá-la pegar seu gato para a felicidade de Tama que sabe que sua mestra é virtuosa demais para permitir isso. No caminho pensam que a garota deveria ter um nome então Arya dá a ideia de chamá-la de Stella. Uma palavra que em sua terra natal significa bonito. A garota acaba gostando muito desse nome e quando chegam na cidade decidem tomar um banho. Lá dão o primeiro banho de Stella que se sente super limpa e pula no meio da banheira. Em seguida Arya começa a dar um banho em Tama que se sente no paraíso deixando Stella com inveja porque também deseja dar banho no gato. Mais tarde Stella chama Tama para conversar deixando o gato surpreso ao ver que ela consegue usar telepatia e entende que ele sabe a fala humana. Mas ela não sabe o porquê dele estar tão surpreso afinal também usou telepatia quando lutaram. Quando ela diz isso Tama percebe que ela é o dragão de terra ficando incrédulo com aquilo. Então Stella começa a explicar que quando nasceu da escuridão do labirinto já sabia que era uma criatura de rank S. Desde então passou a procurar alguém forte com quem pudesse lutar de igual para igual até que certo dia se deparou com Tama que conseguiu lhe derrotar. Em seus últimos momentos usou sua habilidade de reencarnar e quando acordou no labirinto começou a procurar por Tama. Ele questiona se a mulher estaria ali por vingança, mas ela conta apenas desejar fazer filhotes com ele pois nunca tinha encontrado alguém tão forte como ele. Nisso ela parte para cima. Mas Arya a impede explicando que não permitirá que ela faça nada com Tama e devem voltar a dormir. Stella então volta a se deitar, mas em seus pensamentos diz a Tama que o ama e ainda não desistiu dele. Quando acordam Stella começa a provar as comidas ficando impressionada com os sabores enquanto Arya lhe conta o nome de cada alimento. Aproveitando aquele momento começa a se comunicar mentalmente com Tama tentando entender o porquê de alguém tão forte quanto ele ficar servindo aquela elfa. Pois se ela fosse alguém muito forte compreenderia isso, mas só o que consegue sentir vindo da elfa é uma personalidade muito doce o que lhe deixa confusa. Então Tama lhe explica ter jurado proteger aquela garota e ficar ao lado dela.
Para isso precisa que Stella não conte a verdade sobre ele, porque caso todos descubram que ele é na realidade um monstro, não poderá mais ficar ao lado de sua mestra. Stella gosta de ouvir isso porque agora sabe que o gato está em sua mão e avisa que caso ele queira proteger esse segredo deverá formar dupla com ela. Mas desiste dessa ideia logo em seguida porque como é uma dragoa forte e orgulhosa não precisa se submeter a chantagens e fará com que o gato se apaixone por ela sozinho. Agora que já avisou de sua condição, ele também pede para que a garota passe a lhe chamar de Tama. Enquanto isso, Arya observa os dois se olhando, ficando impressionado, achando que é quase como se eles pudessem se comunicar mentalmente. Após isso, Arya a leva para passear, esperando que a garota possa recuperar sua memória ao ver a cidade, por isso também pergunta o que ela costumava fazer. Stella conta que antes de se conhecerem ela estava em batalha constante. Agora que sabe disso, Arya pensa que ela é uma aventureira e sente que entende o motivo dela ter ficado tão impressionada quando achou outros aventureiros na dungeon. Mas a Stella diz que foi porque viu a garota domesticando o gato. Já Tama compreende a surpresa da garota porque para monstros é sempre sobre a sobrevivência do mais apto, por isso ela não entende como Arya é mestra dele. Enquanto andam, Arya pensa em outro meio de fazer a garota recuperar sua memória e sugere um treino de aventureiro. Então vão até a loja de Vulcan, onde Stella escolhe uma roupa com pouquíssimo pano, deixando as garotas preocupadas quanto à sua proteção na dungeon, já que ela está sem armadura. Mas Stella não liga para isso e se sente bem mais livre com menos material sobre seu corpo. Além disso, não acha que vá precisar de armadura tendo um corpo tão forte. Nisso ela libera seu poder, fazendo com que surjam braços e cauda de dragão. Aquilo deixa todos impressionados, achando que a garota se trata de um Dragonite. Uma espécie com a capacidade de fazer surgir partes de dragão em seu corpo. Ao liberar o poder e ao alisar a cauda, Vulcan acha o material incrível, deixando Stella assustada ao ouvir aquilo, mas Vulcan diz ser a força do hábito. Em seguida ela decide escolher uma arma e após procurar um pouco acaba escolhendo um enorme escudo de ferro, deixando as garotas impressionadas com sua imensa força mesmo sem estar na forma de dragão. Tama questiona o porquê dela ter escolhido um escudo, porque sabendo como é a personalidade da garota, imaginou que optaria por uma espada. Ela concorda que gostaria de pegar uma espada, mas também lembra que antes de perder para Tama nunca havia se preocupado com defesa e isso lhe custou caro. Isso deixa Tama meio ressentido, mas ela lhe manda não se preocupar porque graças a essa derrota ela conseguiu aprender o que é a verdadeira força, além de também aprender o que é o amor. Depois disso vai procurar outra arma e acaba escolhendo uma espada enorme. Agora que já tem seus equipamentos, elas decidem ir para a dungeon, onde Stella sai em disparada buscando por inimigos. Nisso acabam se encontrando com um grupo de goblins que apenas estavam querendo almoçar e ao ver o grupo eles decidem atacar. Arya parte para cima, mas acaba parando ao ver Stella tomando a frente e acabando com seus inimigos usando apenas suas garras. Em seguida seus itens caem ao seu lado e ela aproveita que está ao lado de sua espada para usá-la para eliminar o último goblin restante, deixando seus amigos em choque com a força e ferocidade da garota. Já Tama reflete que não há dúvidas de que ela seja mesmo o dragão da terra e espera que essa ferocidade não a leve para o caminho do mal. No entanto, Stella se sente frustrada porque esses inimigos foram muito fracos, por isso deseja lutar contra algo mais forte. Ao ver aquilo, Arya entende que talvez isso tenha algo a ver com suas memórias passadas e compreende que talvez a garota apenas lute por instinto, então acha que é correto eles apenas observarem um pouco para que ela possa se soltar e recuperar suas memórias. No andar seguinte, Stella se encontra com uma dupla de orques que ela logo trata de eliminar usando seu escudo de uma forma que seus amigos nunca viram. Em seguida avançam até o terceiro andar, onde ela entra animada para lutar, mas logo lhe vem uma sensação de repulsa ao ver seu inimigo. Tama lhe avisa para ter cuidado porque esse tipo de monstro é especialmente perigoso contra oponentes femininas, mas Stella não liga e vai na direção da criatura. Nisso os tentáculos acabam enroscando em sua espada e vendo que não vai conseguir puxar Stella, a criatura libera seu líquido espesso sobre ela. Aquilo faz Stella ter um surto, esquecendo-se completamente de como se luta e abraçando aos seus instintos de dragão. Vendo como aquilo pode ser perigoso, Tama invoca seus tentáculos para pegar suas amigas e na sequência desfere um jato de água que acaba derrotando o monstro de tentáculos. Quando Stella abre os olhos, recebe uma bronca de Tama que não entende como ela conseguiu perder para um monstro tão fraco e ainda por cima perdeu o controle tão fácil. Ela se desculpa e conta que ainda está abalada pela derrota que sofreu para Tama.
Nisso ele promete que a protegerá, por isso ela não precisa ter medo e além disso, como já não é mais um dragão, deve lutar como humano. Ouvir essas palavras de seu amado deixa Stella muito confiante, prometendo que agora não terá mais medo. Então diz a Vulcan que irá aceitar que ela lhe ensine a usar a espada. Isso deixa Vulcan muito feliz, percebendo que eles formarão um ótimo time. Essa palavra faz Stella se recordar dos grupos de aventureiros que sempre iam lhe enfrentar e embora fossem fracos sós, em conjunto eles eram fortes e se sente feliz em formar um time com elas. Em seguida Arya vai até Tama lhe pedindo para fazer indecências com ela agora que viu os tentáculos. Após isso seguem caminho e explicam a Stella que com seus equipamentos ela será um ótimo tanque para o grupo e depois de aprender o que um tanque faz a garota fica muito animada. Logo acabam se deparando com um bando de orques que Stella trata de chamar a atenção fazendo o primeiro lhe atacar. Mas ela bloqueia com seu enorme escudo e revida o golpe acabando com o orc. Nisso ele acaba fugindo do golpe final e Stella corre atrás dele. Ao fazer isso acaba deixando seu grupo sozinho, mas Tama já imaginava que isso poderia acontecer, então bufa as garotas que correm para cima dos orcs eliminando um por um o mais rápido possível. Quando alcançam Stella a ajudam a derrotar um monstro tentáculo fazendo a garota se sentir mais confiante. Depois de tanto trabalho acabam chegando no andar que possui uma fonte onde resolvem tomar banho. Lá Stella acaba brigando com Arya porque quer ficar com Tama também. Quando voltam para a cidade decidem registrar Stella como aventureira, mas antes disso Ana explica ter alguém que deseja conhecê-las. Nesse momento surge um homem dizendo se chamar Reis e deseja contratar o serviço das garotas para fazer a proteção no transporte de sua mercadoria. Porém Vulcan acaba tendo que recusar por ter que terminar um trabalho da capital antes e promete alcançá-las caso termine rápido. Nisso Stella deseja saber qual o tipo da mercadoria, mas o homem prefere mostrar pessoalmente. Quando as leva até seu armazém revela o grande esqueleto do dragão da terra que comprou em um leilão recentemente, deixando Stella em choque ao ver aquilo. Tama pergunta se ela está bem e Stella revela que ver seu antigo esqueleto a fez se recordar do momento em que Tama lhe derrotou e por algum motivo agora seu coração está mais quentinho pensando nele. Nisso Ana aparece entregando a Arya sua medalha a promovendo a Rank B. No dia seguinte eles saem da cidade se despedindo de seus amigos e no caminho acabam enfrentando várias criaturas. Quando cai a noite Reis dá a Arya uma flor que ele costuma buscar para sua noiva por ser a flor favorita dela. Com isso Tama entende o porquê do homem não ter demonstrado interesse em sua mestra, então Arya aproveita para perguntar o que ele vai fazer com o esqueleto. Nisso Reis conta estar levando para um conhecido que começou a acumular materiais raros, o que significa que em breve haverá uma guerra. Ao ouvir isso Tama se lembra das palavras do demônio que avisou sobre algo grande que estava para acontecer. Depois da conversa eles resolvem ir dormir, mas no meio da noite um barulho desperta Tama e quando sai para olhar se depara com uma grande floresta que se formou em volta deles enquanto dormiam. Quando os outros saem percebem ser um grande labirinto que acabou de surgir, então saem de lá o mais rápido possível por ser muito perigoso. No entanto Arya deseja explorar aquele labirinto mais tarde, pois os novos sempre estão cheios de itens raros e baús de tesouro. Quando amanhece Reis diz às garotas para irem explorar o labirinto se desejarem e avisa que podem vender para ele o que encontrarem e também as pede para tomarem cuidado já que não sabem o que tem lá dentro. Lembrando dessas palavras Tama resolve conjurar um buff em suas amigas deixando Stella muito animada com a fortificação, por causa disso ela sai em disparada deixando Arya para trás. Mas Arya já havia recebido um bilhete de Vulcan que a pediu para ler quando essa situação ocorresse. No bilhete diz que caso Stella lute ao lado dela Arya deixará a garota abraçar Tama. Apesar de Arya não gostar do que leu, o texto funciona e rapidamente Stella se põe ao seu lado para lutar. Nisso surge uma luz misteriosa oferecendo um tesouro, então as garotas seguem a luz, mas acabam se deparando com vários monstros, o que as faz pensar ser uma armadilha. Stella atrai eles para que Arya possa finalizá-los e pensam que devem ter mais cuidado. Então acabam reparando nas vozes saindo do arbusto e deles saem duas fadas, sendo uma delas uma dríade da floresta. Assim que elas surgem pegam Tama para acariciar, deixando Stella cheia de inveja querendo tomar ele das mãos delas, mas Tama a pede para ficar quieta. No entanto a mulher os lembra que as duas as levaram para uma armadilha, porém a fada explica ter sido um mal-entendido já que na verdade apenas estavam tentando fazer amizade, então mostram o tesouro que haviam mencionado.
Quando Arya abre a caixa, se depara com uma poção que ela imagina ser algum item raro e vendo que a garota gostou muito disso, as fadas avisam ter outra caixa, mas para chegar nela será necessário obter a chave no topo da árvore. Mas como essa árvore é guardada por muitas vespas, as garotas acabam tendo que lutar para conseguir pegá-la. Arya questiona se poderá abrir a caixa com aquela chave, mas acaba tendo uma surpresa quando as garotas contam que na verdade aquela chave é para a porta do chefe do labirinto. Assim que derrotarem ele, poderão pegar a caixa. Arya reflete sobre isso, vendo que a caixa de um chefe deve dar um item muito raro. No entanto, como estão cansadas da viagem e já lutaram muito, ela decide que está na hora de voltar para a cidade. As garotas ficam decepcionadas vendo que elas já vão embora, então pedem para ir junto, ansiosas para ver uma cidade humana pela primeira vez. Quando chegam lá, elas saem correndo impressionadas com o local, mas Arya rapidamente as repreende, avisando que por elas serem criaturas incomuns poderão atrair uma atenção negativa, por isso devem ter cuidado. Só que assim que ela tira os olhos, as garotas vão para uma banca de doces onde experimentam uma comida que deixa até Stella com água na boca querendo provar. O vendedor fica desconfiado vendo essas pessoas estranhas e pergunta sobre o dinheiro. Nisso Arya surge dizendo que irá pagar e Tama dá uma bronca em Stella por estar agindo igual às garotas. As pequeninas ficam tristes achando terem feito algo de errado, mas Arya as conforma dando aquele doce para elas. Após isso levam o item até o mercador, que fica impressionado revelando se tratar da lágrima da verdade. Uma poção que faz quem a tome falar toda a verdade, não importando o quanto tente resistir, e por se tratar de um item tão raro nem mesmo ele pode imaginar o preço disso. Nisso entram as duas fadas brincando e ao vê-las o homem fica pasmo, dizendo que essa é a primeira vez que coloca seus olhos em fadas de verdade. Então acaba lembrando ter algo muito importante para fazer e sai da sala prometendo que eles conversarão depois. Mais tarde Stella tenta pegar Tama, mas acaba tomando um golpe, o que a deixa triste. Então Arya lembra seu gato sobre o bilhete de mais cedo, então Tama acaba tendo que deixar Stella lhe abraçar e a garota decide aproveitar muito bem esse momento. Enquanto isso, Vulcan está indo atrás de seus amigos, mas acaba ouvindo um som de sino. Logo em seguida um esqueleto se ergue do cemitério indo atrás de Vulcan. Ela esmaga a criatura e se vira procurando quem está ali, mas a pessoa acaba fugindo. Quando o grupo acaba de descansar, vai até a porta do chefe do labirinto, por onde passam enquanto as garotas lhes desejam boa sorte. Ao entrar se deparam com um dragão Treant que logo começa seu ataque, mas Stella defende e tenta chamar sua atenção enquanto Arya corre buscando por um ponto para atacar. O dragão acaba notando a garota e tenta atacar, mas Stella a protege. Nisso Tama ativa seus tentáculos para prender a criatura, enquanto Arya aproveita a brecha para efetuar um golpe que derrota o dragão. Assim que a criatura cai, surge uma caixa misteriosa de onde saem pergaminhos escritos em uma língua antiga. Arya chega mais perto e todas as palavras entram em seu corpo, a fazendo aprender a técnica da lâmina sagrada. Quando voltam para a floresta, percebem que suas amigas não estão mais lá e tudo o que restou foi o pote de doce quebrado, indicando que algo ruim deve ter ocorrido. Em outro lugar, o mercador toca seu sino avisando a sua amada noiva que agora não demorará muito mais para o seu plano se concretizar.